Já. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje, mais um episódio do Gestor à Deriva. Para você que é dono de academia, gestor e não sabe para onde naufragar, hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre como contratar e reter profissionais, uma dor muito grande aí com os gestores no mercado, né, Bruno? Conta pra aí. Já vou te interromper, parceiro. Como assim pra onde naufragar? Não, Não. ninguém vai naufragar seguindo nosso podcast. Vocês vão navegar pro sucesso. Hoje a gente tá aqui com um convidado mega experiente, domina o ramo da natação, ajudou. Tava batendo papinho aqui, né, Milka? Prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo. E dê a honras aí para nossa audiência que está sempre buscando a direção certa do sucesso no departamento aquático. Prazer tenho eu de estar aqui, de tentar colaborar com um pouquinho de experiência que a gente tem, né? Já são 48 anos esse ano. Minha idade, menos. Desde o início lá, dando aula de natação aos 16 para 17 anos. E foi uma carreira sempre ligada à natação, né? Depois fui técnico de natação. Trabalhei como professor, como estagiário, professor. Passou por tudo. Aí acabei entrando para a área de gestão. Já faz uns 30 anos aí também na área de gestão, tá? Então, dá para colaborar com um pouquinho. Oba! E são as nossas... É a minha dor também, né? Sofrida com relação a... Principalmente atualmente, isso está bem complicado. Isso, desculpa, já atropelando aqui, né? Botando as braçadas para bater no ritmo aqui. Isso é legal, né? Porque tem muita imperícia, né, Almícar? A gente vê aí o pessoal muito com teoria, com muito livro de administração e tudo mais. Só que eu brinco muito e falo para o pessoal que a teoria da prática é muito diferente da prática da teoria, né? Dói, né? Às vezes isso. Então, toda essa tua vivência, toda essa tua experiência, acho que vai vir enriquecer demais esse papo aqui que a gente faz com a nossa audiência. E muito legal que a gente pegou um perfil muito jovens, né? Na verdade, os nossos grupos que nos acompanham, tem muita gente que tem academia há 30 anos, 15 anos, 20 anos, e elas tocam no mesmo piloto automático. E muita gente nova entrando no mercado, e que aí eles não têm essa vivência. Então, a tua presença aqui hoje vai ser uma vela bem estendida no nosso barquinho aqui da gestão. Obrigado, Amilcar. E eu gosto muito do Amilcar, que ele consegue sair do cotidiano. Então, ele estuda bastante, se aprofunda no conhecimento, mas ele olha o mercado e é o que é esse canal. Ele usa muito a criatividade no dia a dia para administrar. Mas... Amilcar, conta pra gente que eu vejo, tanto eu quanto o Bruno, quando a gente vai fazer consultoria, mentoria, alguns profissionais reclamando para contratar, para reter professor, não tem mais professor no mercado. Na sua visão, esse é o maior gargalo hoje, a maior dificuldade dos gestores é a contratação? Se você olhar só pelo prisma da contratação, sim, tá difícil. A gente vai entrar em aspectos mais detalhados aí com relação à profissão de profissional de educação física e a natação dentro disso, né? É um caminho que é muito diferente do caminho que eu fiz, né? Que era nadador e virei professor. Esse é um caminho que praticamente foi interrompido. A gente pode falar um pouco disso. Mas também tem essa história. A piscina, ela é um lugar que parece ser pouco diferente, você tentar fazer diferente, né? Porque ela é um poço cheio d'água, com um teto em cima, com a água numa temperatura X, e dificilmente você vai conseguir sair disso. E você põe gente dentro da piscina para nadar e alguém lá para dar aula, tá? Então, esse é o formato que é difícil você mudar, né? Eu até brinco que, apesar de toda a IA, toda a tecnologia que está surgindo, o lugar que vai ser menos afetado em relação à parte técnica e à parte de aula vai ser a piscina. Porque não dá para dar aula digitalmente. Tem uns loucos aí tentando com a app e tal, mas você precisa ter a piscina, você precisa ter água e você precisa ter ali o contato humano com esse aluno ou com esse atleta. Literalmente você precisa estar mergulhado nisso, lógico, né? Porque o conhecimento, a tecnologia vai te dando a informação, mas no dia a dia você precisa disso, tá? E a gente tem uma coisa muito histórica com relação à natação, que as piscinas são iguais. Sempre foram do mesmo jeito, né? Porque na teoria é isso. E as piscinas de academia, somente as antigas, eram tanques cheios de água, sufocantes, lugar muito fechado, quente, etc. Muitas vezes até insalubre quase, né? Para a gente trabalhar nisso tanto tempo, era difícil, né? E não mudou muito. Existe pouca preocupação com o espaço da piscina. Hoje mais, mas muita escola de 30, 40 anos e as pessoas olham para aquilo, fazem do mesmo jeito, né? Existia um problema técnico com relação à BNT, a norma de piscina. A norma de piscina
não atendia às necessidades de uma escola de natação, porque nem se sabia qual era a necessidade. Então, as pessoas construíam piscina pela norma, e a piscina construída pela norma não atende o que você precisa de filtragem, de aquecimento, não conseguia acontecer. Isso lá atrás, a minha origem é da Raia 4, né? Raia 4 Academia, depois Raia 4 Equipamentos. A Raia 4 Equipamentos se preocupou com isso lá atrás, começou a modificar um pouco essa visão e a gente entrou muito nesse aspecto de projetar novas piscinas. Né? Que legal. Hoje a norma mudou, a norma atual, eu vou te dizer que ela atende, dá ainda para você fazer um upgrade nela e fazer coisas diferentes, mas as novas piscinas já estão saindo dentro de um padrão onde melhora a qualidade da água, melhora o ambiente e, consequentemente, melhora o ambiente de trabalho, tá? Que também era uma coisa muito degradante, muito cansativa, tal, que era difícil, tá? E isso é um pouco mais complicado de mexer, né? Então, acho que é a mistura de tudo isso que acaba atrapalhando, trazer pessoas para dentro da piscina, até para nadar. Nossa, você vê que visão legal, né? Tipo, um viés, né? Tá na estrutura. Sim. Às vezes a gente fica aí batendo, a gente traz um monte de convidados, a gente, né, vem pensando em plano de carreira, pensando no lado do ser humano, ali, do desenvolvimento do ser humano que está por detrás desse colaborador, desse funcionário, e de repente está no detalhe exatamente, né? Muitos anos de experiência, a estrutura do ambiente de trabalho. Isso aí, a tua pós também trazia isso, né, Rê? Como é importante toda a esfera. Cara, que sensação, que luz que vem, né? E a gente pensa nisso. Realmente, você vê grandes redes de academias atuais hoje, uma das piscinas mais novas que eu já pude ver, não tem borda. Né? Ela é colada na parede, uma das bordas da piscina é colada na parede. Como que o professor vai dar a voz de comando, né, para aquele aluno? E é uma piscina de 25 ainda, né? Então, ainda se fosse uma infantil, você ia falar, tu não precisa ter borda mesmo porque o professor está dentro da água. Eu falo, não, né? A criança precisa sair, vir, né? Precisa ter até questão de segurança, essas coisas. Muito legal esse ponto, meu cara. Você pode fazer uma analogia com o carro, vai? Há 40 anos atrás, você andava num carro que não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, estava tudo bem e tal. Hoje você não consegue ter um carro que não tem tecnologia, que não te dá conforto. É diferente de dirigir. É diferente de trabalhar numa piscina que tem a ventilação, que tem espaço, que tem equipamento. Né? Quem conhece um pouco da Raia 4, é a única piscina no mundo, até onde a gente sabe, a piscina infantil tem aquário na borda da piscina. Isso é uma coisa até famosa, isso desde o começo, lá 20 anos atrás. Mas é um aquário que não existia. A piscina era muito rasa. Um erro de projeto que, quando eu estive lá, não dava para corrigir isso. Naquele momento, ela tinha 80 centímetros de água, 90 de água, era quase impossível trabalhar. Precisava se aprofundar a piscina e quebrar a piscina não dava. Então, eu falei, vamos subir a borda da piscina. Legal. Mas de uma forma criativa. E a coisa foi rolando até que a gente conseguiu um aquário na borda da piscina. Cara, isso entrega uma motivação para o aluno, para o professor, para quem visita. Tanto é que a gente reformou o aquário agora, o ano passado, depois de 20 anos. Está mais bonito do que ele era. E continua sendo, assim, uma das principais atrações da nossa piscina, ter o aquário. E até para quem trabalha. O professor trabalha mais feliz ali dentro. Porque tem uma entrega de toda a situação muito diferente. Então, esses fatores de motivação ajudam. Vão além do dinheiro. Né? Já que o dinheiro é uma coisa que fica meio limitada, até o budget lá de investimento, e como o mercado está pagando, você não consegue sair muito fora disso. Então, toda a estrutura da volta, sem dúvida nenhuma, faz diferença. Total, né? Nossa, com certeza. Eu sou nadador Raia 4, sabia? Lá do Morumbi. Eu aprendi a nadar na Raia 4 Morumbi ali. Mas até virar biorritmo. Mas antes de a gente entrar no próximo assunto, que é muito importante, quero agradecer a WL Salvamentos, Bruno, nova parceira, que ela oferece para condomínios, clubes, porteiro, salva-vidas, recepcionista. Então, você que precisa de funcionário aí, o Bruno, que é síndico lá do condomínio, muito bom procurar a WL, que é bombeiro, salva-vidas. Para quem quiser entrar em contato com a WL, é só chamar no WhatsApp 982-715497. Mas falando de mercado, Amilcar, o mercado de personal cresceu muito pós-pandemia. A gente teve um aumento de 122%, segundo uma pesquisa recente da Google. Esse mercado mais informal, que vem crescendo, atraindo, você acha que está interferindo também no jeito dessa academia reter esses profissionais? Ele tem essa dificuldade? Porque a gente consegue ver que os melhores profissionais estão migrando ali para a área de personal e aí é difícil reter esses profissionais. Cara, atrapalha. Mas eu vou te falar que tem um outro componente aí pós-pandemia que ajudou que isso acontecesse, tá? E a gente, para você ter uma ideia, a gente perdeu na pandemia
30% do público infantil, tá? Na verdade, o total de alunos que a gente perdeu na academia foi só de 7%. A gente perdeu pouca gente no total, tá? Mas assim que voltou, né, a gente tinha um número que não cresceu e ficou 20%, 30% abaixo. E esse número não recuperou. Até hoje não Até recuperou. hoje. Ele continua aí 25% abaixo. O adulto duplicou e a natação infantil não recuperou. Então a gente começa a tentar, bom, por quê, né? Tem excesso do personal, porque as crianças ficaram mais em casa. Onde a gente está, um bairro de classe média alta, Perdiz, muito prédio com piscina aquecida, então acabou sendo uma facilidade o professor olhar para dentro do prédio e dar aula na piscina, né? Isso aconteceu de fato. Mas quando tudo isso meio que normalizou, uma coisa que afetou muito o mercado para a gente e para o próprio pai foi a mudança da grade escolar. E Perdiz hoje, 100% das escolas passaram a ser período semi-integral ou integral. Então, as crianças, que a gente sabe bem que quem vai nadar, né? Talvez a maior penetração na atividade física que existe é na natação infantil, porque num bairro de classe média, média alta, as crianças de 6 meses a 6 anos vão nadar todas, porque senão vai morrer afogado, vai ter problema. Então, vai nadar. Se vai continuar na natação, outra questão, né? Normalmente, com 6 anos, já sei nadar, quero fazer outra coisa e vai embora. Mas enquanto a escola era meio período, o período da tarde, o período da manhã sempre foi fraco na natação, porque a maioria vai para a escola de manhã, e ainda tinha as crianças de pré-escola, que alguns pais preferiam pôr as crianças à tarde, mas a gente tinha à tarde a criança no pós-período de escola, tinha que fazer atividade. Então, a natação continuava sendo uma escolha do pai, muitas vezes não, do filho, mas jogava futebol, mas era meio que uma... A gente tem lá o tênis, já teve futebol, então a gente tinha essa negociação ali dentro mesmo, né? Ó, você pode até jogar futebol, desde que você nade. Você pode jogar tênis, mas tem que nadar. O pai influenciava muito nisso. Só que agora, saindo às 4 horas da escola, não dá mais para fazer um monte de coisa. Dá para fazer, às vezes, mais uma coisa no dia. E aí a opção do filho vem na frente. Então, já sabe nadar, pode fazer outra coisa. Então, a gente perdeu e não está conseguindo recuperar por falta de... Não tem horário para o cara poder fazer natação, mais alguma coisa. Então, ele vai para o inglês, ele vai para outras coisas, aprende a nadar. Então, o horário das 4, 5 horas da tarde é muito cheio. Nunca teve tão cheio. Mas até as 4 horas da tarde a piscina é vazia. E depois disso também. Aí colabora de novo com a agenda, porque levar o professor para dentro do prédio facilita a vida do pai. Então o filho foi jogar futebol em algum lugar, ou foi fazer inglês, volta para o prédio e tem a aula ali num horário particular, a piscina funciona. Então isso, a gente tem alguns professores nossos que continuam lá, mas que dão muita aula particular ali no bairro. Né? Tecnicamente, eu acho que não concorre. Não, porque na qualidade do professor, eu acho que, principalmente a natação infantil, o grupo faz diferença. Total, né? Total. É outra vivência, não é só a aula em si. Eu acho até um pouco chato ficar dando aula particular para criança. Acaba tendo alguns limites, né? Então, uma piscina com aquário na borda, com um monte de gente, e a gente mistura as turmas, a gente faz muita interação de trabalho, né? Acho que isso é bastante importante. Então, não é uma concorrência técnica, né? De novo, é uma concorrência de espaço e de agenda. E onde falando com muita gente que são amigos do mercado, comecei a levantar essa hipótese, aí o pessoal falou, cara, você está falando uma coisa que para mim também está fazendo sentido. A gente perdeu parte do público e não é época de preço, né? Ao contrário, uma vez por semana passou a ser o principal produto é a natação uma vez por semana. A gente mexeu com o preço da natação uma vez por semana. Ela é mais cara do que ela era. Sim. Hoje até vale a pena ter duas pessoas de uma vez por semana do que uma que faça duas. Então, também você tem que pensar na tua estrutura econômica para montar teu preço em função disso, porque virou o principal produto, é natação uma vez por semana. Outro aspecto, cara, que a gente teve uma perda de 20% na natalidade infantil nesse período de pandemia e pós-pandemia. Os bebês despencaram. Agora está voltando. Agora está voltando. Né? A vida meio voltou ao normal, tal, e as crianças estão voltando. Então, tudo isso teve um impacto que ainda a gente sente, mas esse ano já foi um pouco melhor. Eu acho que essa escala, de novo, sobe, mas sobe muito lentamente. Muito lentamente. Esse que é o... Então, abriu espaço para o personal, sem dúvida. Né? E até porque a diferença, a aula do personal de natação está valorizada. E coisa a gente está cobrando 250, 300 reais por aula. Isso aí. No bairro lá. Tá? 150 no mínimo. No mínimo. Não dá nem para... Não dá para pensar nisso dentro da nossa estrutura de aula, remunerar o professor... esse preço, né? Mas é uma coisa que tende a diminuir ou ficar estável num número também, que não tem muito como crescer.
Então, acho que não é o grande concorrente. A gente tem que se mexer para oferecer outras atividades, outras coisas. A gente tem a composição com o tênis que ajuda a gente, né? Mais um esporte ali dentro, tal, acaba fazendo uma mescla interessante. Eu vou levantar só um viés aqui, porque a nossa audiência é nível Brasil, né? A gente, o mundial até, né? Você já chegou, outro dia você me trouxe que a gente chegou na Índia. Chegamos em 11 países já. Já chegamos em 11 países. Então, e a gente pega uma realidade, amigo, assim, tipo, de um cara ter uma piscina sensacional, de 15 por 8, se eu não me engano, e 8 aluninhos só, e o cara está contratando consultoria de um preço, né? Imagina, a gente falar de personal a R$150 no mínimo, né? De repente, a gente tem que tomar esse cuidado para falar que no Brasilzão todo, R$150 às vezes é o salário familiar, né? E o cara tem uma piscina lá, ele está vendendo aulas a R$8 cada aula, e porque é uma realidade. Então, essa realidade que a gente está trazendo aqui é São Paulo, né? A maior cidade do Brasil, a quarta maior do mundo, poder econômico forte. Mas toda essa realidade que o Amilcar traz aqui para a gente é muito verdade. Deixou de nascer, 20% de crianças deixaram de nascer no Brasil inteiro, se pá no mundo, né? Tá voltando. O problema é que voltar isso não é do nosso tempo, que só bastava falar que tinha natação às 2 da tarde. Você não fazia esforço. A gente não tinha mídias sociais. Mas era só a gente falar, 2 da tarde eu tenho natação. Fala aí, meu. Eu era dessa época. Eu comecei a fazer coordenação quando eu tinha 2 da tarde. Quase o seu xará ali, o meu amigão Almir, trazia mais convênio de escolas para academia. Eu falava, cara, horário nobre, você está botando convênio aqui. Vamos vender preço cheio nesse horário. Vamos deixar os convênios para ocupar a vaga, horário ocioso da piscina. O que aconteceu? Voltando para esse público que a gente está falando, as escolas passaram a ter piscina. Também, né? A Arraiá 4 teve uma experiência. O Pueridomus, para quem não sabe, a piscina do Pueridomus, quando inaugurou, era a Arraiá 4. A Arraiá 4 montou uma escola de natação dentro do colégio, né? Depois, com o tempo, com a quebra da Arraiá 4, ficou para a escola, né? E hoje várias escolas têm piscina. Apesar que na região ali a gente tem convênio com quase todas, tem 3, 4 escolas que têm piscina, mas a nossa a gente ainda tem, porque eles falam que a gente consegue entregar um produto diferente do que a escola entrega, que é um fato também, né? Muita gente, todo mundo junto, então ainda tem demanda. E uma coisa que é um paradigma para algumas pessoas, que a gente não falou para depois, eu aceito personal de natação particular na minha piscina? Sim. Na tua academia? Sim. Que legal, cara. Aceito. Que legal. 3 horas da tarde, que eu estou com a piscina vazia, porque assim, eu sempre tenho, nos horários cheios não, mas todos os horários são mais vazios, eu tenho horário que eu tenho 2, 3 personagens vindo com criança para a nossa piscina, porque tem o aquário, tem o peixinho, a estrutura é melhor, então eu aceito. Você negocia bem isso, né? Sim. Não é que você aceita por aceitar, é um negócio, virou um braço, né? Então a gente não tem o preconceito contra o Exato. Eu sempre brinco o seguinte, a gente consegue atender tão bem que o risco é do personal perder o cliente para a gente, não a gente perder para o personal. Porque ele não consegue fazer essa interação, outras coisas que a gente faz. Então, a gente aceita. Hoje tem bastante. Tá? A gente aumentou o personal de piscina até adulto. Aí você quer dar um treino para o seu aluno, o personal. O cara é cliente nosso. Ele paga para a gente como cliente e o personal a gente cobra uma taxa mensal por mês por aluno. A gente facilita a entrada do personal. Lógico. Tá? Uma taxa quase simbólica, R$110 por mês por aluno, para ter essas pessoas lá em todos os setores, no tênis, na musculação, que é uma academia maior, né? Mas na natação, nenhum problema, a gente aceita. E já tive personal que veio professor, fez o caminho inverso. Tá? Acabou falando, pô, aqui é legal para trabalhar. Eu vou ficar aqui. E tem professores nossos que fora do período dão personal lá. Lá dentro. É lógico, é o que você disse lá, a tua abertura dessa nossa conversa mostra isso, né? E é um caminho natural. Eu fui escrachado na minha pós-graduação de gestão e coordenação de academias, quando eu comecei a brigar e debater na aula essa questão do personal, que os caras tudo querem taxar o personal também e querem cobrar a maior grana do personal, porque isso salva a conta de luz, salva a conta de gás. Eu falei, gente, tá difícil botar para dentro do funil, se eu falar com o Rê, né? É difícil tirar o cara do sofá para vir para o funil, para te atender. Se o personal tá vindo e ele trouxer 10 alunos para você, cara, o 11º você não precisa cobrar do cara, se fizer uma boa negociação, né? Depende do teu trabalho. Sim. A gente, voltando, não tem nada mais para nossa musculação, que a gente tem atendimento, tem gente que chega com o personal e desiste do personal. Na piscina, a mesma coisa. Chega com o personal e desiste do personal. Porque a gente consegue entregar um trabalho, não denegrindo a qualidade do trabalho do personal, mas ela é muito pessoal.
E a gente quer tirar o cara do pessoal para a comunidade. Fazer uma coisa coletiva. Fazer a sociabilização legal, Natação né? é um esporte coletivo? Sim. Sim. A gente que foi nadador, você tem um ambiente, você tem as pessoas. A gente favorece que isso aconteça. As amizades da natação ficam para a vida, né? Ficam, né? E a natação de adulto fez um caminho totalmente inverso. Duplicou na pandemia. Pós-pandemia, muitos ex-nadadores voltaram a nadar. E quem nadava uma vez por semana passou a nadar 2, quem nadava 2 passou a nadar 3. A gente dobrou o uso da água. Sem dobrar. Aumentou em 50% o número de alunos, mas dobrou o uso. Porque a gente tem controle lá de quantas vezes vem e tal. Então, a água começou... Assim, a gente sentiu na água. A água começou a ficar ruim. E nunca tinha ficado. Aí a gente começou a entender, assim, tá com excesso de uso. Tivemos que refazer filtragem. Tivemos que reorganizar a parte estrutural da piscina, que permite, porque tinha uma tubulação que permitia, aí veio desde a história, como foi construído, né? Então, deu para ampliar a parte de filtragem e tudo mais, porque a estrutura da piscina permitia. Que legal. Mas dobrou, cara. Impressionante. E continua crescendo. A natação adulto continua crescendo. Muito, né? Principalmente, de novo, vamos falar de estrutura. Raia de 2 metros, né? Tá cheio de piscina de 25, com raia com 1,50 m, 1,60 m, para nadar 2 já é difícil. Exato. Então o pessoal chega lá, quantos rodam? Na nossa raia roda 4, tá? Boa. Ah, mas 4? Falei, você pode nadar. Se você não sentir a vontade, a gente conversa. Eu te garanto que você vai conseguir nadar, porque a gente separa os níveis, só nada a gente do mesmo nível. Numa piscina de 25, roda 4, folgado. Folgado. Eu dei treino para 20. Nossa. 15. Treino. Então os caras falam, assim dá. Você tá lendo meu pensamento aqui. Dá já, para né? rodar. Né? 4 roda folgado. Então a gente trabalha com 4 na raia. E muito horário livre, outra característica. O adulto, a gente tem sim, tem piscina para adulto o dia inteiro. Boa. E a gente tem um produto que o cara paga igual 2 vezes por semana, mas ele pode nadar todo dia com uma senha desse que tem a vaga naquela turma que ele é, será um cara avançado, tem raia para avançado, tem as pessoas fixas, se tem 2 fixos, tem 2 vagas livres, isso ele enxerga no aplicativo que ele consegue enxergar isso, ele se marca e vai nadar. E pronto. Então a gente favoreceu muito conveniência, o fluxo né? da piscina. Conveniência. Que eu falo hoje o produto por detrás de tudo está na conveniência. Então, e eu acho que a gente tem que levantar uma bandeira e uma luta, Amilcar, pelo que você trouxe aqui, né? Hoje o personal está roubando muito o nosso mercado, tudo pela conveniência. É aquela coisa, já está em casa, já só desce o elevador e sobe tudo, mas a gente está prejudicando muito, eu já vi na tua fala e pelo menos é o meu sentimento também, no desenvolvimento social da criança. Vamos voltar um pouquinho para o mercado infantil. Então, a gente precisa levantar uma bandeira que, cara, hoje a gente vê um movimento no mercado aí de aulas de meia hora, porque o pai não quer perder mais tanto tempo no trânsito. Teve uma academia que a gente implantou isso daí, eu falei, o pai está perdendo a mesma meia hora que ele tem de aula para chegar até a tua academia. Vai dar um tiro no pé. As aulas de 45 minutos é meio que um padrão, a gente está acostumado com isso no mercado. Veja bem, a gente fez o teste A, teste B, meio que fingou, beleza. Mas a gente tem que levantar a bola que a aula em grupo de natação infantil faz muito bem. É o que você trouxe. Antigos nadadores voltaram a nadar e resgataram os seus amigos, né? Porque a amizade da natação fica para o resto da vida. O público adulto está duplicando hoje, tá gerando uma dor de cabeça boa, vamos dizer assim, né? Que é rever filtro, é o uso da água duplicado, porque o público adulto está ali. Talvez a pandemia veio e deixou a gente muito isolado com nós mesmos, né? A gente ficou muito preso na nossa família, tudo. Agora que a gente volta e começa a sociabilizar, fazer as amizades, ter reencontros, é bacana. Só que o infantil está lá, ficando sozinho, cada vez só o professor e o aluno, só o professor e o aluno. Então a gente precisa pensar num resgate disso. Só que a gente tem o viés. Carga horária. Das 4 às 8 da noite. Não tem criança que aguente mais do que às 8 da noite, né? Não tinha aula às 7 horas. Hoje a piscina Hoje infantil vai até às 8 da noite. Exato. Porque teve demanda, né? Então a gente conseguiu reorganizar. E voltando para o profissional, cara, o que acontece? Uma piscina cheia, com muito aluno, é gostoso de dar aula. Bomba. Para gente que trabalha, você ficar dando aula de personal, por exemplo, eu não aguentaria ser personal. Eu, particularmente, eu sempre gostei de trabalhar com grupo, com coletivo. Então, a piscina cheia, movimentada, bastante gente faz com... Além do dinheiro, a gente pode falar um pouco disso, a gente tenta ter uma estrutura de cercar o profissional com uma parte monetária adequada e outros benefícios que também ajudam. Né? Mas ter uma piscina movimentada estimula o trabalho de todos que estão lá.
Aluno traz aluno, né? As pessoas veem o que está acontecendo, o grupo é importante. A gente tem muita liberdade de misturar. Por exemplo, a nossa piscina infantil, ela não tem 3 turmas, às vezes 4 turmas trabalhando na piscina infantil, não tem raia dividindo. Você fala, mas não bagunça? Não. Se você souber, e ao contrário, favorece a interação. Sempre que você põe uma raia dividindo, você dividiu o grupo. Então, o grupo das crianças do Conchinha, que a gente chama que não sabe nada, que está do lado ali do Siri, tem uma coisa no meio dos dois dividindo. Não, não tem. Que legal. É livre. Então, a gente, muitas vezes, durante a aula, principalmente se a aula está com pouca gente, a gente mistura, interage, faz com que a aula mantenha um grupo. Não é porque eu estou sozinho. E o pai não reclama. Meu filho está sozinho, vai fazer aula sozinho. Não, ao contrário. É importante para ele se juntar com o grupo do lado, né? Então, a gente faz este movimento natural. E uma coisa que há muito tempo eu defendo, eu não chamaria a escola de natação de escola de natação. Concordo. Natação é um dos temas, né? Acho que é um lugar de atividades aquáticas, que você poderia trabalhar com muitas outras coisas. Você pode até falar de trabalhar com máscara e snorkel, porque a criança vai para a praia e pode ir lá com o pai favorecer aquilo. Você pode trabalhar com uma iniciação do nado sincronizado, quer dizer, outras atividades. A gente aí fala que lá a nossa principal causa é fazer com que a criança saiba se divertir na piscina. Que legal, se salvar e se divertir. Porque ele vai para o hotel, tem piscina, vai para a praia. Então, assim, se ele souber lidar com o ambiente da piscina, ele vai se divertir, vai brincar e vai conseguir não se afogar. Se ele vai virar nadador, é consequência. Não é mais a nossa principal preocupação que ele vire nadador. Lógico que vem trabalhar com os estilos e tal, mas tentando sair um pouco desse buraco que é só, vou nadar, enfiar a cara na água e contar azulejo, né? Que para alguns é fenomenal, tem gente que adora, como eu gostava, e tem gente que acha isso chato pra caramba. Pô. Então, por que não diversificar o que você faz dentro da piscina? Porque isso atrai. E para o professor é melhor. Sai da rotina de ficar dando educativo isso, educativo aquilo tal, que muitas vezes, vamos falar da qualidade da mão de obra, o cara sai da faculdade com algumas coisas que ele aprendeu ali decorado e vai para a beira da piscina, aplica sem o mínimo entendimento do que ele está fazendo. Aí é chato para ele, é chato para quem recebeu. E aí ficou chato. Sim, e aí a evasão bateu. Exatamente. É o resultado, evasão. É um contexto que vai muito além. Então, a gente conversa muito, a gente tem muito trabalho interativo com a equipe, né? Tem sempre a gente faz muito movimento de trazer os profissionais para um sábado, fazer atividade, montar um tipo de curso. A discussão é aberta. A gente tem reuniões quinzenais com a liderança da empresa, que qualquer professor pode participar. A liderança é obrigatória, tá? Mas a gente faz um espaço aberto da academia que o cliente passa e às vezes tem cliente que para e interfere na conversa. É uma roda de conversa num lugar que a gente tem lá no meio da academia. Meu, que sensacional. Conversamos ali. Se algum cliente quiser parar ali e dar palpite, tudo bem. Eu falo de escutativa. Quando você aprender a escutar o que a pessoa que está ali na tua frente quer, às vezes não dá para fazer, mas você tenta se adequar, principalmente quando várias pessoas começam a ter a mesma solicitação e digo o seguinte, tem um movimento nesse sentido. Eu estou indo no sentido contrário? Espera aí. Dá para ir nesse sentido? O que a gente precisa fazer para acompanhar isso? Então, escutativa, para mim, hoje é a principal coisa que um profissional tem que ter em qualquer área que ele estiver trabalhando. Na área, então, ali. E principalmente com as crianças, tá? A criança sabe pedir, sabe falar. Hoje elas sabem muito bem o que elas querem. E muitas vezes, eu estou aqui porque meu pai quer, não porque eu quero. Isso é a principal barreira. Você tem que começar a fazer ela entender que ela está ali, porque ela também pode gostar de alguma coisa, não porque o pai que ela quisesse que ela estivesse ali. Então, se você conseguir trabalhar com isso, na cabeça do aluno, realmente fazer que se torne uma coisa agradável, né, o resultado melhora. Em contrapartida, às vezes a gente toma bronca do pai. Meu filho está vindo aqui só para brincar. Ele não entende que não é uma brincadeira. Que aquela parte lúdica que a gente fala está fazendo um processo educacional que vai fazer com que ele tenha longevidade no esporte, com a saúde, etc. Então, o que é mais importante do que botar a cara na água e sair dando braçada, mas não está nadando ainda. Sim, não importa, ele vai nadar. Ele vai nadar. No momento dele, na hora dele. E se ele nadar com prazer, ele vai continuar nadando. Se ele só se obrigar a atravessar uma piscina nadando, respirando, talvez ele vai fazer isso. Já fiz, quero fazer outra coisa. Exato. Então, esse é uma coisa muito tênue e muito difícil. Você vê que eu fico empolgado, né? O Rei deve estar aqui me chutando embaixo da cadeira, porque, cara, é muito genuíno isso, né? Eu acho que para quem viveu muitos anos de piscina, eu também, longe da tua experiência, mas ali também...
Cara, faz muito sentido para mim. Para mim, tudo isso que você está falando é uma coisa que eu acho que o Rê me acompanha aí muitos anos, a gente troca ideia. É tudo isso que eu tento transmitir para vocês, audiência. E olha que legal. Né? Uma outra visão, uma experiência vivida e sabendo trabalhar com essas experiências, sabendo trabalhar com essa imperícia e encaixar e transformar a piscina deles. Né? Então, prestem atenção nesse podcast, está enriquecido. Sim. Assista 2 vezes, né? Mande para todo mundo, manda para aquele teu sócio, manda para o maridão, manda para a esposa que está... Porque essa é a essência da natação e vai ser a grande chave do seu sucesso. Você vai ter a tua piscina lotada de que a gente falou. Eu estava aqui, você estava falando, eu estava lembrando de uma que eu falo assim, eu não sei o que é pior para mim, sinceramente. Se é aula vaga ou aula com um aluno. Quando eu caio na água e tenho que dar aula, eu não sei. Para mim é um temor. Ou o aluno não veio, que daí eu vou ficar lá sentado na borda procurando o que fazer, não tenho ideia. Ou se vem um aluno só, porque daí eu não consigo... Eu tenho essa dificuldade, né? De interagir com uma criança só. Eu quero interagir com várias, eu quero brincar com elas, fazer as trocas, fazer... Eu fiquei encantado aqui. Eu preciso visitar lá um dia a piscina de vocês e ver isso ao vivo. E é importante também destacar esse viés da aula em grupo. Então, nas fases iniciais, a criança aprende por imitação. Então, é importante ela ter uma outra criança para conseguir aprender. Conforme ela vai crescendo, é através do social que ela começa a aprender as regras, o limite, a disciplina, o respeito pelo próximo. E aí, quando ele entra na adolescência, ele começa a querer achar tribos, querer competir, querer se mostrar. A importância desse trabalho coletivo na juventude. E quando lá na idade adulta, tem essa parte hoje que já tem estudos mostrando que o adulto está procurando hoje qualidade de vida, diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. Esse trabalho em grupo, para ele é importante. Então, a pandemia mostrou que é importante a gente estar em grupo. E a terceira idade, não precisa nem se falar que eles adoram estar ali sociabilizando, fazendo cafezinho da manhã, indo conversar. Então, em todas as fases da vida, a importância desse trabalho em grupo, que o Amilcar está frisando muito, e às vezes os gestores estão reclamando, a gente está perdendo para personal, mas eles não levantam a bandeira da importância dessa academia. E antes de a gente entrar num próximo tema, eu vou agradecer a Flote, materiais de natação, que auxilia tanto do aprendizado até o treinamento. Mas voltando para o nosso tema principal aqui, que é a parte de retenção e contratação de professor, Amilcar. Na sua experiência, você acha que as academias estão tendo algumas falhas estruturais que acabam afastando esses professores? Porque é fato, os professores não estão ficando tanto tempo quanto ficavam antes nas academias. Então, um pouco tem a ver com o que a gente estava falando. Porque tem algumas coisas estruturais que você não vai conseguir resolver. Se a tua piscina é super quente, pé direito baixo, ambiente insalubre, tudo é cansativo trabalhar num lugar assim o tempo inteiro, né? Então, isso é uma coisa que é quase insolúvel, a não ser que no teu projeto você já pense em tudo isso, tá? Mas vai, assim, e o apoio que você dá para esse profissional, né? Que, vamos falar, primeiro, salário, ok, você tem que estar entendendo o que o mercado está pagando, cada um na sua região. Tentar montar o seu negócio para que você consiga viabilizar, porque senão também o cara vai te largar pelo dinheiro só. O resto pode estar lindo, maravilhoso, a piscina, mas não consigo ganhar o mínimo do que eu preciso, então você precisa conseguir organizar a tua empresa na gestão de financeiro, isso tudo, e preço, etc., para conseguir comportar um salário decente, né? Então, a gente tem um salário hoje de mercado, que a gente sabe que está na faixa alta de mercado. A gente tem plano de carreira, então, lá hoje você entra estagiário. Hoje a gente tem um dado muito interessante. 90% dos profissionais que estão lá dentro hoje foram estagiários. Uau! Na natação. 90%. Caramba, todos passaram. Então, a gente tem um trabalho com o estagiário muito gratificante. A gente não pega o estagiário para ele ajudar a dar aula, a gente não pega o estagiário só porque ele é uma mão de obra barata e fica ali, depois a gente dispensa. A gente pega o estagiário, ele realmente participa, mas ele não, em momento algum esse estagiário dá aula. A gente atende a lei estritamente como ela é demandada, não só por causa disso, porque a gente acha que tem que ser assim, só que o tempo inteiro ele está realmente aprendendo. A gente faz curso para o estagiário, a gente dá treinamento para o estagiário. Eles são um projeto dentro da empresa. Desde que inaugurou. Então, ele participa de tudo, ele passa, o estagiário, mesmo que venha para a natação, a gente faz ele participar, passa pela recepção, passa pelos outros setores, para entender, até a natação mesmo que você quer. Alguns começaram na natação como estagiário, estão trabalhando na minha musculação. E já teve o inverso, o estagiário começou na musculação e eu já na natação. Então, a gente dá essa oportunidade dele conhecer a carreira lá dentro, né? Como estágio, acho que a gente talvez é a empresa que melhor paga estagiário. A gente paga o dobro do que todo mundo paga. E continua sendo barato, porque não tem os encargos e tal. Então, é um custo barato, tá?
Ele participa o tempo inteiro, ele aprende o tempo inteiro, a gente faz até, não são provas escritas, mas a gente acompanha e quando a gente acha que ele não está entregando, a gente tira. O mais importante, né? De um gente processo de... Se a gente vê que é um cara que tem capacidade, tem potencial, tal, ele vai ficando, ele cumpre, às vezes 2 anos de estágio lá. E a gente até tomou uma atitude recentemente, que é aquele buraco que hoje diminuiu, mas até uns 2 anos atrás, o cara se formou no final do ano, eu quero muito contratar ele, aí o CREF dele saía em fevereiro ou março. Então ele ficava lá. Ele não pode mais ser estagiário, porque a lei não permite. E não pode dar aula, porque não tem o CREF. É. Então a gente agora tá acelerando, né? A gente está conseguindo o CREF até com 10, 15 dias, isso mudou bastante, mas há 2 anos atrás que a gente começou a fazer. Eu não mandava embora. A gente contratava esse cara como CLT, como auxiliar de piscina. Ele não dava aula, só que ele era um cara contratado na CLT, ganhando o piso como auxiliar, não técnico, auxiliar de piscina, que ajuda a guardar material, ajuda a tirar a criança da... Ele continuava mantendo o contato, ganhava mais que o estágio, que ele já passava para uma outra categoria, e a carteira assinada, e assim que o CREF saía, a gente imediatamente promovia ele a professor, e ele passava a dar aula. Então, para não perder o profissional, a gente mantinha ele com alguma remuneração, ajudando em um outro setor. Aí o pessoal, isso é custo? Não, isso é investimento. Eu ia falar, eu tava louco achando uma brecha para falar isso para você. Isso não é, eu vou investir no profissional que eu quero, senão ele vai embora e fala, volta daqui 3 meses que eu te contrato. Cara, O cara não volta, arruma alguma outra coisa, ou algum outro lugar, sem entrar no mérito. Quantas pessoas contratavam o cara para estagiário para dar aula? Cara, é um projeto, é um plano de carreira desde a semente, né? Isso eu acho que você tá desde a semente ali. Por isso que 90% está lá. Cara, a nossa equipe hoje já tem... Sensacional. É mais fácil a gente criar o estagiário, porque aí vai com a nossa cultura, nosso entendimento, aprende aquilo que a gente quer, do jeito que é. Ao mesmo tempo, a gente perde muito profissional, porque a gente tem um limite no plano de carreira para ele crescer. Sim. E eu fico orgulhoso de saber que muitos saíram de lá e estão coordenando outros lugares, foram para... A gente teve E tem que voar, né? Estão em faculdade, estão fazendo outras coisas da vida. E o que a gente fala, né? Sempre falando de água, né? A gente tem a sorte assim, os proprietários da academia não são pessoas que eram da área do fitness, da academia. Então, eles tinham uma cabeça mais aberta. Um é dono de teatro, na área cultural. Então, a gente sempre teve uma liberdade criativa estimulada, né? E ele falava lá atrás o seguinte, eu não quero que a gente seja um lago, uma lagoa de água parada. A gente tem que ser um rio. As pessoas têm que passar por aqui e poder ir embora. É um lugar de formação, de conhecimento. Tanto o cliente vai embora, como o profissional. Então, lá ele tem toda a oportunidade de ganhar conhecimento e vai chegar uma hora que ele está com tanto conhecimento que a gente nem consegue manter ele lá dentro. E se ele está pronto para voar... Tudo bem de ele ir embora. Exato. Que é o, né, você sabe que dentro da Anfíbia, né, que a gente fala, o meu último capítulo da mentoria da Anfíbia é a equipe. E eu falo que a questão é assim, você contrata um colaborador, você contrata um funcionário, perdão, ele vai ser funcional para você, desde que você lapide ele, desde que você invista nele, para ele virar um colaborador, ou seja, ele passa a colaborar para você, e do colaborador ele vira um cliente interno. Enquanto você não criar essa cultura dele ser um cliente interno, você olhar ele com esse carinho, e muito legal essa... Aí um dia ele pode ir embora, tudo bem. Tem gente que fala, eu não vou investir porque eu vou investir nesse cara e vai me largar. Não. Acontece. Alguns largaram a gente logo no começo e tal, mas a cultura permanece. Então, a gente tem uma longevidade maior, sim. Eu preciso contratar menos profissional, porque está cada vez mais difícil contratar profissional experiente, com qualidade. Isso está difícil. Então, está mais fácil educar o cara lá dentro, né? Fazer com que ele se apaixone por uma coisa que ele nem sabia que ele ia se apaixonar. Então, a gente está cheio. Hoje, eu não tenho mais quase nadador vindo dar aula de natação, né? Isso sumiu, mas eu tenho muita gente que nem nadava, que mal sabia nadar, que a gente aprende lá dentro. Tem que nadar, tem que praticar e viraram excelentes profissionais. Que legal. Como eu comecei o episódio, né, Bruno? Falei, o Amilcar tem o problema e ele consegue resolver de forma criativa. Então, várias academias estavam aí reclamando, não, o profissional se formou, eu não consigo colocar ele como professor, o CREF demora. Ele achou uma solução criativa. Então, logo que eu comecei, eu sabia que ele ia trazer várias estratégias como essa. E antes de entrar na próxima, eu quero agradecer a Raizo, metodologia de natação, para você que está procurando uma metodologia nova no mercado, que aumenta a vida útil do cliente. Entra lá no Instagram, Metodologia Raizo, e procura metodologia com preço super acessível.
E o Amilcar começou a falar, mas eu queria que ele se aprofundasse mais sobre políticas e práticas de valorização. O que você faz para valorizar esse profissional que está dentro da sua academia para tentar aumentar essa vida útil dele? Então, primeiro essa história da remuneração. Né? A gente tem que estudar mercado, que cria esse plano de carreira, né? Porque eles têm lá, a gente começa com... tem experiência, período de experiência, 90 dias, ganha o fixo e acabou. A partir daí ele vai para júnior, sênior, pleno, assim, a cada 2 anos. Se ele... todo ano a gente avalia e ele pode subir uma categoria. Se ele não subir por desempenho, a cada 2 anos, ou ele perde o emprego porque não está desempenhando, ou ele sobe, porque às vezes também não está lá, essas coisas. Mas a gente a cada 2 anos vai elevando, então ele com 6, 8 anos de cada, ele está ganhando dentro do topo do salário que a gente pode pagar. Né? A gente tem as lideranças de período. Então, eles ganham o cara que é o líder do período. A gente tem a coordenação, mas tem o líder do período que ele ganha uma bonificação no salário por ser o líder do período. Né? A gente faz... a gente trabalha, na verdade, com o piso da categoria como salário. E a gente paga uma bonificação por aula. Tudo em carteira, tudo registrado. Mas eu pago assim... aula dada, então depende da... e aí sim muda conforme o nível dele. Então, sei lá, não tem os números exatos aqui, mas ele ganha mais 3. Se é um cara que está na experiência, não ganha, está no júnior, ele ganha mais R$4 por aula, depois ele passa a ganhar mais 6, mais 7 ou mais 8, né? Isso aí cada um vai ter que pensar na tua realidade financeira. E nas né? aulas dadas. Se ele só está lá e não deu aula, ele continua ganhando o salário dele. Então, ele continua no piso. Todas as aulas dadas são relacionadas e a gente passa isso para um sistema que gera o quanto ele ganha mais por mês em relação às aulas que ele deu. Tudo registrado, tudo na carteira, tudo certinho. Tá? A gente... a gente não temos uma assistência médica diretamente, mas a empresa tem... a empresa já trabalhou na área de construção, então eles têm o SECONC, que é o Sindicato da Construção Civil, é muito perto da gente, e tem um ambulatório de dentista, tem um ambulatório... clínico, etc. Então, a gente tem o SECONC, oferece para todo mundo. A gente já teve plano de saúde, mas é difícil lidar, é uma coisa que a gente não conseguiu encaixar. Né? A gente paga vale-refeição, vale-alimentação, e a história do vale-refeição, pela lei, a gente é obrigado a pagar para quem faz as 220 horas. A gente paga para todo mundo. Não importa, no mínimo hoje se trabalha 4 horas lá, mas trabalhou 4 horas, ganha vale-refeição, vale-alimentação, porque é dinheiro no bolso. E ganha o mesmo valor, ganha cheio, porque você pode até pagar menos. A gente adota tentar sempre pagar o melhor possível. Lógico. Então, tudo isso acaba dando uma cercada, né? Você tem um bom ambiente de trabalho, você tem um salário que você sabe que você pode subir, você pode virar líder, né? Você tem as bonificações de aula, você tem esses vales todos que são pagos. E a gente teve que fazer... Tá difícil contratar professor principalmente para trabalhar de sábado. E sábado lá é muito cheio. Talvez é o dia mais cheio na academia de manhã, é sábado. Eu ia brincar com você. Né? Então, e trabalhar todo sábado, eu sei que é difícil, já fiz isso, foi até passado domingo, né? Então, a gente tem uma remuneração no sábado aumentada. O cara que trabalha todos os sábados, ele ganha talvez 3 vezes o que ele ganharia. Isso é uma bonificação para trabalhar os sábados, de forma que estimula, fala, pô, vou ficar meu sábado aqui, porque a gente tentou fazer rodar, né? Mas é ruim. O adulto não tem problema. Na natação infantil, rodar professor é muito ruim. Você muda o professor, muda de os pais não gostam. Então, a gente conseguiu ter uma equipe que trabalha de sábado. Que legal. Mas a gente remunera para isso. De novo, não é custo, é investimento. Sábado talvez é o dia na piscina infantil, que se eu for fazer uma arrecadação e a gente consegue monitorar isso, tá? Por espaço, e por data, por horário. A maior arrecadação que eu tenho na piscina infantil é no sábado. No sábado. Não, é o melhor rendimento da empresa. Então, por que eu não posso pagar mais? Lógico. Na hora que eu brinquei com você, que a gente já viveu épocas boas, que era só falar, tenho natação às 2 da tarde, seja segunda e quarta, seja terça e quinta, vendia bem. Hoje é o sábado. Hoje o sábado é assim. Você falar que você tem natação infantil aos sábados, isso a gente sentiu no Brasil inteiro, né? Todos os nossos mentorados que a gente pega, tudo, sábado é lotado. Eu, à época, lá atrás, que eu tinha muitas essas dificuldades também, e eu não gostava de rodar muito, eu comecei a investir como coordenador e falar para a minha gestão e diretoria que, sábado a gente precisa pensar numa coisa mais fixa, deixar mais... sempre trabalhei, eu tenho muita experiência com horista. Não o salário mensalista fechado, né? O horista... A gente trabalha com horista, por isso que a gente paga o valor por hora e por isso que eu consigo fazer o bônus por hora de aula dada. É só muito legal. Justamente para poder ter isso bem. A minha solução à época foi assim, então, os professores que vierem aos sábados, eles não vão receber só 75% da aula, na aula de 45 minutos. A gente vai pagar hora cheia para a aula, né? Porque a grande briga, né? O pessoal
da educação física, infelizmente, eles não vêm com aquele raciocínio de regra de 3 fácil na cabeça, O né? sábado a gente paga a hora que ele ganha, mais o bônus que ele tem de aula pela categoria que ele é e mais um bônus no sábado. Que legal. É um Nossa. valor para quem vai todo sábado. E deixa eu fazer uma vírgula aqui rapidinho, que é um jargão meu, né? E eu sempre falo, o pessoal deve estar ouvindo isso, deve falar, nossa, mas deve ser muito difícil todos esses controles, deve ser muito, né? Não deve parecer fácil, assim como o amigo está falando, porque ele tem experiência. E eu volto a falar para vocês, não é fácil nem difícil, é trabalhoso. Mas depois que você trabalha... Sistemas de controle. Hoje está cheio de softwares. Hoje tem bons softwares no mercado. Né? A gente desenvolve uma coisa muito à la carte. Né? A gente tem um software que está muito mais específico para o que a gente faz. Então, existe um desenvolvimento tecnológico, sim, para poder acompanhar tudo isso. Tá? Uma outra coisa que atrapalha muito mal, ele atrapalha o professor, é a história de falta, reposição, etc. Isso é uma coisa problemática no infantil, até a recepção, e tudo isso dá um tumulto. Então, a gente tem um sistema de controle tudo isso automaticamente no aplicativo do pai. Acabou. Ele enxerga a aula, ele enxerga a falta, só pode ir se é o mesmo nível. Quer dizer, então a gente tem uma automação e o professor sabe porque está no aplicativo dele. Então, lógico que tecnologia e estrutura tem que estar andando em paralelo, senão vira uma loucura. Imagina ficar nas folhas, nas chamadas em papel ainda, né? Sistemas de controle têm que existir. Todos. Eu vim lá de trás, quem conhece o Luiz Amoroso, foi lá que comecei a trabalhar na RA4. Ele é um cara super metódico, que tinha computador em 1982. Na academia, a gente tinha computador que ninguém tinha. Tinha planilha. A gente já trabalhava, não era planilha ainda, porque não existia Excel, mas a gente já trabalhava com controles para que a gente pudesse acompanhar o que está acontecendo. Então, isso é essencial. Tá? Sem níveis de controle, seja eles quais são, você não faz nada. Você perde toda a informação. Supra-sumo da gestão, né? Então, a gente tenta cercar com tudo isso e aí a outra cereja do bolo, lógico, de novo, temos estrutura para isso. A gente sempre oferece a qualquer profissional que queira implementar um projeto lá dentro, a gente fala assim, ó, você quer pôr um projeto aqui para funcionar, seu, dentro de algum espaço que a gente possa ter? Poucos se interessam, mas hoje, por exemplo, eu tenho um menino, que é o Sandro, que é um professor nosso, que não foi nadador, que foi estagiário, mas que já tinha uma condição de natação, hoje nada muito bem, faz prova, leva o pessoal para fazer travessia e tal, ele se especializou nisso. No sábado a gente abre às 8 da manhã, a piscina, e a gente conversando, ele falou, pô, se eu tiver um grupo que pode vir nadar às 7 da manhã, eu falei, tudo bem, a gente abre a piscina, porque nós temos gente virando 24 horas, então assim, a gente abre a piscina às 7 para você, então ele tem um grupo de nadadores dele, que pagam para ele, que usam a nossa piscina, ele paga uma taxa simbólica para a gente para usar a piscina, né? E tá um sucesso, eu chego lá às vezes às 8 horas da manhã, no sábado a piscina tem 10, 12, 15, 20 pessoas nadando, que é o pessoal que ele leva. Alguns são até clientes nossos, que pagam a lei para ele pra fazer esse treino. E tem gente que não é cliente nosso. Mas o Sandro está super feliz da vida. Ele arrumou um espaço para realizar o sonho dele, que era ter uma equipe de natação competitiva. Tá? A gente tem uma outra professora, a Noeli, que já foi professora nossa, que fica aos domingos. Ela trabalha com o pessoal com síndromes, né, com autismo. Então, ela tem essas crianças que então ela também paga uma taxa simbólica, os órgãos pagam direto para ela, então ela atende lá autistas, etc. E como tem a piscina, a gente liberou uma natação livre, não precisa ser cliente. Quem é cliente paga R$60 e pode nadar, quem não é cliente paga 90 e pode na sua maré nadar. Olha. E essa arrecadação é dela, porque ela fica na piscina. A minha piscina movimenta, porque a gente tem tênis e o squash, então assim, porque eu abro no domingo? Porque a gente já abre. O tênis funciona domingo o dia inteiro. O squash também, o beach tênis também. Então, a piscina ficava parada. Falei, pô, ele fica aí. Então, assim, são pessoas que a gente favorece a empreenderem dentro do nosso espaço, não é custo nenhum para a gente, traz pessoas, muito viram os clientes, dá visibilidade. À tarde, no sábado, a gente adota um projeto da Alexandra Baroli, que é com relação às crianças com PCDs, com deficiência. Também a piscina é cedida. A gente cede o espaço para que outras coisas aconteçam lá dentro. Né? Isso daí, desculpa de novo cortar, eu sou né, o motosserra, mas é porque eu fico muito empolgado, tá, Milka? Porque é uma coisa que a gente tenta transmitir e o pessoal fica distante da realidade das pessoas. Porque ou as pessoas acham difícil, aquilo que eu estava falando, não é difícil, é trabalhoso, mas depois que engata, depois que você trabalha, você fala, né, Rê? O começo, todo o start, sempre vai ter o viés, mas depois que engata, vai, né? Quando a gente aprendeu a dirigir, a gente não mudava o rádio. Todo mundo estava tenso ali dirigindo, mas...
Isso que você me traz é aquela coisa, o custo, o pessoal acha que promoção é dar desconto na tabela de preço. E de repente fazer isso, disponibilizar teu ambiente, ele estava ocioso, mas a estrutura toda estava funcionando, cara, você está promovendo de uma certa forma, né? O promover, não de baixar o teu valor, não baixar a tua tabela de preço, mas mais pessoas frequentando a tua piscina, mais pessoas entrando na tua água, profissionais se sentindo pertencentes ao teu projeto, né? Tendo oportunidade de realizar os sonhos deles, começa a falar bem. E esse barulhinho de falar bem, vai chegar no teu cliente final, que é o que o Amilcar está falando aqui. Muitos entraram ali, imagina, domingo nadar livre, sem o compromisso de ter matriculado tudo, só pagaram uma taxa de... Começou R$ 90. Tenho certeza que se um dia você trouxer em números, isso daí já deve ter trazido uns 7, 8 alunos novos para você. Fácil. Fácil. Então... Cara, eu tô aqui em êxtase. Eu movimentar a piscina. Eu que vim dar. Eu não gosto de entrar naquela piscina vazia. Dá dor no coração. Uma piscina de 25 por 12,5, com o pé direito alto, que é outra coisa que caiu no colo, né? Era uma quadra de tênis coberta. Então tem um pé direito muito alto. Que um dia resolveram, vamos botar uma piscina aqui dentro. Talvez se fosse fazer o projeto da piscina, não ia ter o pé direito tão alto, porque é muito custo fazer um pé direito alto desse. Mas muda a condição da piscina. É uma piscina mais parecida com uma piscina de clube, com uma piscina de academia. Então, muito ex-nadador, muita gente vai lá porque é um lugar bom de nadar. Tem espaço na borda, quer dizer, a gente conseguiu fazer com que... Tem a raia antimarola no canto da parede. Para que quem nade na parede não fica... Então, a raia da parede é um pouco maior. Então, ela tem 2,30 m, em vez de só 2 metros, para poder ter a raiazinha antimarola lá. Tudo isso parece bobagem, mas não é. Faz diferença. Total. E é que eles vão abrir o nosso espaço. Então, isso talvez segura o profissional, porque ele fala assim, pô, eu trabalho num lugar que me dá oportunidades de eu desenvolver coisas. Não só cobra, né? Exatamente. Não só cobra, não só suga, não só pede, não dá treinamento, não dá o que você falou, nem me ouve. Só chega aqui e fala, tua aula está com poucos alunos, eu vou ter que fechar. E a gente tem uma escuta muito aberta para o profissional. Por exemplo, hoje eu estou mais na área de gestão, tudo bem, como a parte de natação foi a minha parte técnica, né? Então, eu me envolvo muito. Ajudo, me envolvo, mas tem a Cláudia Melli, que é uma das minhas coordenadoras, que trabalha comigo esses 40 anos. O Renato, que é o nosso coordenador principal hoje, que é um cara que veio do Toshio Natação, também um cara antigo de natação, né? Mas eu até falo para todos os professores, eu estou aqui porque precisar, né? A minha sala está sempre aberta, eu mal fico na minha sala, fico muito andando. Fazer gestão sem estar vendo o que está acontecendo para mim é impossível. Então, o lugar que eu menos fico é na minha sala, mas eu sempre precisou de alguma coisa, eu estou aqui. Não, a parte técnica também precisou conversar de gestão, de carreira. Então, a gente abre esse espaço. Legal. A gente troca muita informação, né? E eu aprendi uma coisa na minha vida. Se eu sei um pouco o que eu sei hoje, é porque eu escutei muita gente. E aí eu tenho que abrir meu coração aqui, Bruno. A Amilcar fala isso para os colaboradores internos, mas ele também recebe profissionais de fora. Eu muitas vezes entrei na sala dele apresentando projetos. Alguns deram certo, outros não deram, mas ele abre espaço. Então eu já fui gravar comercial da Rede TV lá dentro, já fui dar curso lá dentro, já fiz a aula historiada, a gente já fez um projeto dentro com a Sumaré. Então ele abre também espaço para quem está de fora também fazer projetos dentro da Sumaré. Então, a academia sempre roda para colaboradores, para quem está de fora. O projeto da Lei Baroli, a gente está levando esse final de semana, no dia 30 de agosto, para pós-graduação. Ela vai apresentar esse projeto na nossa pós-graduação de como outros profissionais fazer esse projeto com deficiente, a liberdade através da água. Então, esse projeto está indo para o Brasil, não ficando só na Sumaré. E a gente vai rodar. A lei já vai para Fortaleza, depois ela está indo para Uberlândia, apresentando esse projeto. Mas uma percepção, Amilcar, que a gente tem muito no mercado é que os profissionais que estão entrando no mercado hoje, eles estão ficando um pouco deficitários do que eram lá atrás. Então, a formação hoje está deixando um pouco a desejar, por causa do sistema. Tem faculdades sem piscinas, tem o EAD, a carga horária da natação diminuiu. Como fazer agora que a gente não pega mais aquele professor formado? Hoje a gente tem que formar esses professores. Por isso que foi com o nosso trabalho de estagiário, a gente já começou a sentir isso há 20 anos atrás, tá? Não foi agora. Então, a gente se preparou muito, né? Para que isso acontecesse, né? Então, hoje a gente tem um pouco menos de dificuldade, mas realmente tem toda essa história aí vai além do curso de Educação Física. Acho que a educação no Brasil, ela tem que ser muito repensada em todos os níveis e todos os aspectos. Quando você fala ela ligada ao esporte, vamos tirar só a natação. A educação e o esporte andam muito distantes,
algumas escolas de alto nível, tem alguns momentos, você falar em educação de base e esporte, eles andam totalmente distantes. Quando você fala de natação, então, não existe, porque aí você entra por causa do que escola pública hoje pode ter uma piscina, né, para você poder ter um projeto de natação. Então, dificultaria. E onde tem, por exemplo, tem os céus aqui em São Paulo, né? Todos têm piscina de 25. Cara, é muito subutilizado, porque não tem projeto para isso. Não é o profissional. Não tem projeto de gestão, aí vai em gestão política, etc. E totalmente apartidário, tá? É política mesmo, de educação, que, na minha opinião, é muito ruim. Tá muito ruim. Então, se a gente não melhorar a base, lá no final, em todas as profissões vai piorar. Na educação física tem esse agravante, né? De ter explodido o número de faculdades, né? É legal a oportunidade, mais gente tem oportunidade. Muito curso EAD e lugar com cartela de natação por vídeo, sei lá, não tem piscina. E aparece querendo trabalhar com natação. Então, a gente acolhe, a gente faz testes, a gente ensina a nadar. Então, tem que ter esse trabalho. A gente acaba acolhendo, então, talvez por isso, muita gente nos procura, porque sabe, então preciso chegar lá já sabendo nadar? Não, a gente vai tentar. Vem aqui, a gente vai ver o que consegue com você. Hoje, o que a gente mais procura numa pessoa é a vontade de fazer. Boa. O comprometimento de querer e de pertencer. Como a gente sabe que tem um espaço que as pessoas acabam entendendo que ela vai pertencer àquilo, se gostar, e uma coisa que eu falo muito, tá triste aqui? Vai embora. Vai embora. Porque a gente não vai alegrar tudo, é o nosso jeito de ser, né? Tem muita coisa lá que a gente faz que talvez não seja boa para e não está certo ou errado, é o nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar. Se você se encantar com isso, você é bem-vindo e nós vamos te ajudar. E se você pensa totalmente diferente disso, pô, vai aonde pense igual a você. Exato. Lá você vai ser feliz. Ficar infeliz aqui, mesmo ganhando um pouco melhor, não vai te trazer nada lá na frente. Você está perdendo seu tempo. De novo, aí virou custo. Para você. Virou custo. Perfeito, perfeito. Entendeu? Você também tem que investir em você, na sua carreira, tal, para você poder realmente pensar em ter caminhos mais longos do que esse aqui, né? Então, acho que essa história dessa filosofia ajuda muito. Mas é uma realidade. Hoje, profissional de natação talvez seja o lugar mais afetado, porque, de novo, a natação em si está sendo menos praticada. Eu que fui nadador, fui técnico e que tenho contato com as pessoas, a gente vê, não é deficiência dos técnicos ou dos nadadores, nenhuma crítica aqui à parte técnica, mas tudo o que envolve o ambiente da natação faz com que ela esteja com muita dificuldade, né? De conseguir. E aí, o cara, então, que poderia falar, tá bom, eu quero experimentar, então eu sou só um nadador, eu posso ir ali numa escola ajudar a trabalhar com a natação? Não pode. Eu comecei a dar aula de natação na CM, porque eu nadava lá, comecei a trabalhar de salva-vida na piscina da CM do Centro, é uma das piscinas cobertas de 25 mais antigas que existem, né? Na Nestor Pessana, tem uma piscina no subsolo lá de 25 metros. Eu fui salva-vida lá com 16 para 17 anos. Olha. E nadava lá, até medíocre, a gente tinha, e até por causa de ser muito ligada, a CM hoje deve ter mudado, mas a CM era muito ligada à MCA, que é americana, então até a história de promover dentro, que quem estava lá dentro podia trabalhar e ajudar. Eu comecei a dar aula de natação, porque eu nadava, então eu dava aula de natação para as crianças. Eu era do departamento de jovens, que eles chamavam, e dava aula para o departamento infantil. Foi assim que eu comecei. E eu fui fazer FATEC antes de fazer educação física. Meu pai era peão de obra, então achava que o filho podia trabalhar com alguma coisa mais técnica. Tal. Eu fiz um ano de FATEC dando aula de natação. Aí eu falei, não, cara, não quero isso aqui. Aí larguei e fui fazer o vestibular, entrei na USP para fazer educação física, porque até eu achava que é importante, sim, ter a carreira, ter a parte pedagógica, lógico que é importante. Mas eu tive um estímulo anterior, eu vivenciei, o cloro entrou na veia, eu gostei, então eu falei, não, agora é isso que eu quero. Isso acabou, né? O cara foi culpado disso? Não. A gente tem que regulamentar a profissão. Exato. Mas eu acho que falta um pensamento para criar caminhos paralelos. Eu sou a favor do colégio técnico em esportes. Como tem técnico, para dar essa oportunidade de um jovem que gosta de praticar esporte, ou nadar, ou correr, ou jogar futebol, seja o que for, que ele tivesse uma escola técnica, um colégio técnico, que ele pudesse ter essa vivência esportiva e que, de alguma forma, ele pudesse ser inserido no mercado de trabalho como um auxiliar, como um cara que podia... Depois, lógico, corre atrás. Tem que fazer a faculdade, tem que ter para ser ganhar diferente ou ser o responsável de alguma coisa, né? Mas que ele podia ter essa porta aberta para o esporte. Lógico. Que isso na natação acho que é o pior, né? E tem um caso, conheço um cara que tem um projeto de futebol, não precisamos falar nomes aqui, um cara super importante,
que tem uma ONG que trabalha com futebol, que diz que o pior problema dele é contratar, porque o boleiro, que é o cara que ele queria ter ali junto com ele e tal, não está fazendo faculdade, ele não consegue botar. Então ele falou, eu tenho dificuldade. Os caras são perna de pau ali, brincando. Eu queria contratar um cara que Nunca futebol, chutou uma bola. super divulgado. Você pega a natação, então, que é um esporte de elite. Elite. Né? Eu nadava na CM, não vim da elite, mas da CM tinha essa história. A CM era um lugar super barato, eu tinha bolsa na CM. Eu não tinha dinheiro para ser sócio de um clube. Então foi a sorte da minha vida até frequentar aquilo, porque eu era um bolsista lá, eu ganhava, era de graça a CM para mim. Por causa de uma pessoa que me levou para lá. Então, fecha mais a porta ainda. Total. Então você tem que criar a história de formação interna. Se você não fizer essa coisa de formação interna, você não vai ter profissional. Deve ficar se queixando. Exato. Né? Vai atrás e corre atrás disso. Mas o que eu percebo muito, Amilcar, é que eu acho que é a tendência do mercado, porque lá atrás a gente contratava pelo perfil técnico, hoje vocês estão contratando pelo perfil comportamental. Sim. Porque ainda tem academia que contrata pelo perfil técnico e manda embora pelo perfil comportamental. Então você vê a importância de você pegar aquele perfil certo para sua academia, aí a academia faz a formação técnica dele? Sim, é o que a gente faz. O que acontece? Eu prefiro pegar um cara que não tenha tanto perfil técnico e é mais fácil adaptar ele ao que eu preciso do que pegar um cara que tem um perfil técnico. Tem muito cara velho da natação também, cara, que, desculpa, tá acostumado com aquela coisa tão quadrada que é mais difícil você pegar, transformar esse cara numa escutativa e fazer com que ele entenda melhor o cliente, porque ele, como ele conhece tecnicamente a natação, ele nem aceita conversar com você, não. Eu tenho que dar borboleta para aquele cara de qualquer jeito, quando às vezes a pessoa não está nem preparada para fazer isso. Exato. Então, eu acho até mais fácil o inverso, tá? Eu também acho. Porque eu não estou falando da natação competitiva. Estou falando da natação como formação e saúde. É mais fácil pegar o cara que tem perfil para isso e educar ele dentro dessa linha do que o cara que tem um perfil super técnico e não tem essa flexibilidade para se acabar moldar espanando, né? as pessoas no dia de hoje. Tá? Se eu puder contar um caso muito rapidinho, pegando a Ale Baroli, o projeto lá do sábado, tem um cara mais velho que eu vou fazer 65, tem 66 anos, e ele estava lá ajudando, ele é estagiário, fazendo faculdade de educação física aos 60 e poucos anos de idade. Olha. Que veio, era engenheiro, mas queria fazer, porque era um apaixonado por natação, parou na piscina lá para ajudar a ler, estágio no projeto dela. Tá? E um cara que se aproximou da gente e tal, ele se formou agora, 66 anos se formou, e a gente acabou de contratar ele. Que legal. Para a Sumaré, e as pessoas estão adorando ele está adorando o espaço. Porque é um cara que tinha o perfil. Ele teve uma paixão a vida inteira que não conseguiu concretizar. E agora está aposentado, está bem, ele vai falar assim, agora eu quero me entregar para isso. Ele vai todo sábado. Ele se ofereceu, falou, você precisa de gente que venha todo sábado? Não importa quando você vai pagar, eu vou. Olha. Excelente. Então esse cara tem um valor absurdo. Esse cara conseguiu enxergar a vida, né? Tipo, trabalha, ganha. Lógico, isso é uma coisa rara, né? É raro, mas é você raro. tem que... Mas existe, né? Mas porque se a Ale Baroli não tivesse lá Então, dentro, a gente não acolhido. tinha conhecido esse cara. É aquela história que você estava falando de abrir as portas, Exatamente. de deixar o terreno fértil, né? Vocês, eu estou adorando aqui, porque para mim vocês fertilizam o terreno o tempo todo. Vocês assim que estão você aprende, fazendo. cara. Sim. E aí eu vou contar um segredo, que aí vai pro próximo episódio, que a academia não tem catraca, ela tem portas abertas. Então a Sumaré, para você que quer ir lá conhecer o projeto Ale Baroli de deficiente, pode ir lá. Quer conversar com a Mica, quer conhecer o aquário, tá sempre aberto. Até um dos nossos mentorados, a Carla, que ela vai vir no encontro internacional de natação, a gente indicou ela ir para Sumaré. Então tem alguém que vai ligar para a Mica em breve e vai fazer visita lá na Sumaré. Então agradeço. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, só lembrar que pena que esse episódio ficou curto, mas com certeza a gente convida você de novo, Amilcar, porque tem muita coisa boa para surfar nessa onda aqui. Então, agradecer muito o Bruno, agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, a plataforma Educar, o aplicativo da Track, a Sobrasa, a Raizo, nova metodologia no mercado com preço super acessível, e a WL Salvamentos Aquáticos, para o Bruno, que é síndico lá, levar para o condomínio dele, recepcionista, porteiro, salva-vidas, bombeiro. Então, só entrar em contato, 982-715497. Amilcar, queria que você deixasse as suas redes sociais ou deixasse os seus canais e até os seus projetos para quem quiser conhecer um pouco mais do Amilcar. Cara, sim, a minha rede social não tem nada a ver com a natação, tá? Eu sou fotógrafo amador, sempre gostei, então eu tenho uma rede até que é mais ligada a esse tema, mas tem as redes sociais da academia, né? Hoje, eu não sou funcionário da academia, eu tenho uma empresa, faço a gestão da academia já nos últimos 15 anos, eu não sou funcionário, né? Eu tenho uma empresa de gestão que faz a gestão para eles.
Mas Subará Esportes, né? O hashtag Subará Esportes, o nosso site. Estamos à disposição. Quem quiser, realmente, eu abro muito as portas, eu aprendo muito mais com quem vem me trazer as coisas do que eu não consigo sair tanto, né? Então, para mim é super importante. Eu convido o concorrente para vir lá. Lógico, né? É assim que a gente conversa e chega em alguma conclusão e a gente aprende um com o outro, tá? Então, estamos de portas abertas. Fico feliz de estar aqui. Sempre para mim é um aprendizado. Eu quero mais. Eu já falo que eu quero mais. Eu tenho certeza que você aí, nossa audiência, também estão ansiosos aí. A gente a gente ficou surpreso. Quarta-feira agora, dessa semana, a gente tem a nossa mentoria com 7... Não, ou 9, né? 9 gestores já foi 10, no Brasil. Bruna. E a gente foi uma surpresa muito grata, né? Um casal ali de Vitória da União. Vitória da União, Santa Catarina. Falou que maratonou esse nosso quadro, Gestão à Deriva. Quando elas começaram a assistir, elas maratonaram. Tipo, a gente superou o Netflix lá em Vitória da União de Santa Catarina e tenho certeza que elas devem estar babando com esse episódio aqui. Um beijo para vocês. Vivi, a Natália. A Nath e a Vivi. Beijo para vocês, beijo para todas vocês ali do Anfíbia 16 2025 que estão passando conosco. Não vou falar o nome de todo mundo para não cometer o erro, mas Amilcar, por favor, volte mais vezes. Então, obrigado, Bruno, obrigado, Amilcar, obrigado para vocês aí do outro lado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ativa a notificação e, claro, compartilha que tenho certeza que alguém precisa ouvir essa entrevista. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista. Valeu!